Olá, direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis, começando mais uma semana de atualização da situação do nosso município nesse quadro de pandemia do novo coronavírus. E a informação é que será prorrogado por mais uma semana o rodízio de CPF em Teresópolis. A informação é da assessoria de comunicação da Prefeitura em relação a essa medida restritiva no lockdown de primeiro estágio que começou na semana passada, onde só pode sair à rua e fazer compras nos estabelecimentos comerciais quem tiver o final do CPF de acordo com a data. Por exemplo, nesta terça-feira, dia 26 de maio, final par, ou seja, somente quem tem final de CPF par. Na quarta-feira, final ímpar, somente CPF de final ímpar e por aí vai. Inicialmente, esse lockdown de primeiro estágio terminaria nesta segunda-feira, né? O último decreto tem validade até esta segunda-feira, dia 25, mas está sendo preparado, deve ser publicado a qualquer momento, esse novo decreto municipal. A assessoria de comunicação da Prefeitura já atualizou essa informação, né, para você teresopolitano, que segue até o dia 1º esse rodízio de CPF. Ainda não temos mais detalhes, né, em relação a essas medidas restritivas, mas a expectativa inicialmente é que seja parecido com o que foi praticado até agora. Essas imagens feitas hoje à tarde, né, mostrando a movimentação em Teresópolis nesta segunda-feira, após uma semana de restrições de circulação relacionadas ao CPF. Lembrando que esse rodízio, de acordo com o número final do documento, não vale para serviços essenciais. Você que está no supermercado, na farmácia ou hospital, qualquer serviço essencial, não vale esse rodízio de CPF. Qualquer novidade, né, qualquer atualização, a gente aguarda esse decreto e você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV. Falando nessa primeira semana, né, de medidas mais restritivas por parte do governo municipal, a assessoria de comunicação da Prefeitura divulgou hoje um balanço de 5 dias de fiscalizações em Teresópolis. De acordo com a nota encaminhada para a redação do jornal Diário de Teresópolis, entre os dias 18 e 22 de maio, os primeiros 5 dias com o lockdown primeiro estágio em vigor em Teresópolis, as equipes de fiscalização realizaram 695 ações em todo o município, verificando denúncias de aglomerações, estabelecimentos em funcionamento irregular e descumprindo regras sanitárias. Foram 242 denúncias relacionadas ao Disque Denúncia, né, feita pelo Disque Denúncia e pelo EOUVE, e outras 453 durante rondas realizadas nos bairros. Os bairros aí mais visitados, né, com mais ocorrências, aliás, foram a Várzea, com 144 notificações, São Pedro, com 104 e o Alto, com 74 anotações. No interior, a Prefeitura teve 27 ocorrências em Bom Sucesso, 14 em Santa Rosa. Essas foram as localidades com o maior número de registros no interior. A Prefeitura informa ainda que essa fiscalização tem 16 equipes distribuídas em turnos, com ações nos 3 horários, né? Manhã, tarde e noite, sendo uma ação orientativa e buscando a conscientização da população. Vamos agora aos números, a atualização também relacionadas às confirmações para a Covid-19 em Teresópolis. São 641, olha só o número de confirmações para a Covid-19 no município até o momento. 641 notificações, confirmações para a Covid-19. E dessas, 22 mortes, também subiu o número de mortes confirmadas, 22, e mais 2 óbitos estão sendo
investigados. Também preocupa aí o número de internações, né? 59 internações, 32 entre os casos confirmados e 27 entre os casos suspeitos. Lembrando que nesses números ainda a gente não pode contabilizar, não tem uma ideia ainda em relação a esse lockdown de primeiro estágio, né? Visto que o período dos primeiros sintomas do vírus é de 10 a 15 dias, ou seja, a gente só vai sentir uma possível redução, né? Essa é a expectativa, pelo menos a partir lá do começo do próximo mês. Inicialmente, a expectativa de redução só a partir do começo do próximo mês. Ou seja, se a prefeitura tivesse tomado as rédeas, assim, essas medidas mais apertadas um mês atrás, hoje a situação poderia ser um pouco melhor, né? Vamos agora a um próximo banner desse painel Covid da prefeitura. Eu falei no anterior ali por alto em relação aos leitos, mas nesse quadro a gente tem uma ideia da preocupação em relação aos leitos. Novamente, todos os leitos extras para Covid de UTI ocupados. 20 leitos, 20 ocupados, desses 15 intubados. Olha só o nível, de novo, de ocupação dos leitos. Que situação preocupante. Lembrando que são só leitos SUS. A gente pode ter ainda internados pacientes na rede particular do município. Só leitos SUS, 20 de 20, 100% ocupados. E dos leitos para clínica médica, 39 de 43, 90% de leitos ocupados em Teresópolis. Extraoficialmente, a gente tem informação que já tem transferência de paciente para outro município. Não tivemos a resposta, a confirmação desse caso, mas extraoficialmente a informação de paciente já transferido por conta dessa ocupação 100% de leitos UTI em Teresópolis. Nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente vem tentando mais informações detalhadas em relação a esses números, como, por exemplo, os números diários de atendimento no Pedrão, o número de transferências, o número de testes que são feitos em laboratórios e quais são feitos no Pedrão, mas esses números detalhadinhos a gente ainda não conseguiu. No Rio de Janeiro, né, já tem até uma ação do Ministério Público lá no Rio de Janeiro em relação ao município do Rio, pedindo mais transparência nesses números. E aqui a gente segue nessa luta tentando informar. Outro tópico que tem nesse painel Covid aí que você consegue acessar pesquisando Covid-19 painel Teresópolis, você chega até esses números do gabinete de crise da prefeitura, que existe ali uma projeção dos casos, e a projeção para a próxima semana, daqui a uma semana, é de até 838, o teto 838, e o mínimo de casos confirmados 715. Isso é um modelo matemático de acordo com os registros feitos até agora, né? Isso é uma projeção. Vamos a mais uma passadinha. A gente tem comparado com os municípios parecidos com o nosso na região serrana. Temos um painel também de Petrópolis, atualizado aí o painel de Petrópolis, onde o número de casos confirmados é menor do que o nosso município, 455. Aqui, 641, com uma expectativa de crescer ainda mais, e Petrópolis, que tem muito mais habitantes do que Teresópolis, 455. Só que lá em Petrópolis, olha só, leitos SUS, leitos UTI, 85 leitos UTI em Petrópolis, aqui a gente tem 20. Em Petrópolis são 85 leitos UTI e 56 leitos de clínica médica, aqui são 43, está até próximo aqui Petrópolis e Teresópolis, mas leitos UTI em Petrópolis são 85. E por conta dessa diferença e do número menor de casos confirmados no município vizinho, lá ainda estão livres 44 leitos de UTI e 37 leitos de clínica médica. Por conta desses números, o número de leitos disponíveis e o número de casos confirmados aí ser menor do que Teresópolis, na próxima segunda-feira, o comércio na cidade vizinha
já começa a ser reaberto lá em Petrópolis de forma gradual. Falei disso aqui no boletim anterior e agora com esses números aí do painel de Petrópolis dá para ter uma ideia. O número de leitos UTI é o dobro aliás, é 4 vezes maior, né, o número de leitos UTI em Petrópolis do que em Teresópolis. Então, por conta disso, e esse número de casos ser menor do que aqui, apesar de população maior, resultado, o comércio começa a abrir na próxima segunda-feira. Aqui, pelo menos até o próximo fim de semana, continua tudo mais ou menos do jeito que está, mais uma semana desse lockdown de primeiro estágio com rodízio de CPF. Nesta segunda-feira foi registrada uma confusão na região central do município envolvendo agentes da Guarda Municipal e um motociclista. Essas imagens ganharam as redes sociais nesta segunda-feira, muita gente especulando vários assuntos relacionados ao que poderia estar acontecendo nessa situação. Aí vários agentes da Guarda Civil Municipal e um homem, um motociclista, aí nessa confusão. Inicialmente foi divulgado que ele não estaria respeitando esse rodízio de CPF, não estaria querendo respeitar e teria desacatado os agentes da Guarda Municipal. Mas em nota, a Prefeitura informou que esse rapaz aí, na verdade, teria estacionado a moto em local proibido, bem perto de um estacionamento de moto, e não gostado aí de ser orientado pelos agentes da Guarda Civil Municipal a estacionar a sua moto nesse local. Bom, independente do que aconteceu, né, o caso foi parar lá na 110ª Delegacia de Polícia, onde o rapaz aí deu a sua versão da história. A gente não teve acesso ainda ao registro de ocorrência e os agentes da Guarda Municipal também contaram a sua versão, que acredito é essa, inclusive divulgada oficialmente pela Prefeitura. Mas relacionada à Guarda Municipal, à Guarda Civil Municipal, o que é preciso falar é que os nossos colegas da GCM, nossos colegas são servidores públicos do nosso município, por isso falo nossos colegas, nossos servidores da Guarda Civil Municipal estão trabalhando demais da conta. Falei aqui há cerca de 2 semanas, o pessoal da GCM foi o tempo que eles tomavam conta apenas do trânsito ou do patrimônio da Prefeitura. Agora é GCM fazendo barreira sanitária, é GCM servindo cafezinho na fila da Caixa Econômica Federal, auxiliando em qualquer setor que precise. Aí, nesse momento de pandemia, está lá o pessoal da Guarda Civil Municipal. Além de uma carga horária acima do que eles vinham enfrentando até então, logicamente, correndo riscos aí de contaminação por conta da Covid-19. Estão na linha de frente, assim como o pessoal da saúde. Na última semana, o governo federal emitiu um alerta para que as pessoas tenham cuidado na hora de acessar aplicativos e buscarem sites relacionados ao auxílio emergencial, porque se tem dinheiro em circulação, aparecem também os golpistas querendo se aproveitar. Então não acredite em qualquer mensagem, acesse aqui o seu auxílio emergencial. Então vamos a uma reportagem do governo federal, dados da Agência de Notícias do governo federal, em relação a essa preocupação com os golpes virtuais. Quem nunca recebeu uma ligação ou mensagem dizendo que foi sorteado, que foi contemplado com um empréstimo ou com a herança de parente distante? Isso já aconteceu com Eliezer. Um e-mail dizendo que eu teria uma herança para receber de alguém que faleceu na África, que era uma pessoa muito rica, que eu ia receber na época $3 milhões. Para isso eu tinha que mandar meus dados. Graças a Deus não mandei meu CPF para lá. Nesse momento em que as pessoas ficam conectadas no computador ou no celular por mais tempo, um golpe comum são mensagens e e-mails fraudulentos que exibem a marca do Banco Central. Esses golpes, eles envolvem a oferta de soluções financeiras milagrosas. São ofertas tentadoras, mas com condições irreais e que exigem um pagamento prévio, por meio de depósito ou transferência bancária. Então, aqui fica o alerta. Nenhuma instituição financeira exige pagamento prévio. Nas compras pela internet, verifique se a empresa tem alguma reclamação registrada ou consulte o perfil em consumidor.gov.br.
E ao pagar o boleto, veja se o nome do beneficiário é mesmo a pessoa ou empresa para quem você pretende transferir. Com a pandemia, esse tipo de fraude, de golpe, tem sido cada vez mais comum. Então fico alerta, especialmente para quem recebe auxílio emergencial do governo, porque esse público tem sido um público bastante visado pelos golpistas. Se você acha que foi vítima de algum golpe, a orientação também é registrar a ocorrência na polícia. Falando em ocorrências policiais, vamos agora a duas notas do 30º Batalhão de Polícia Militar, que no fim de semana realizou uma grande apreensão de material entorpecente, aí 4.000 pinos de cocaína. Equipes da P2, a Polícia Reservada, o setor de inteligência do 30º BPM, junto com a Patamo e DPO São Pedro. Toda essa carga de cocaína estava na comunidade do Perpétuo, uma das divisões do populoso bairro de São Pedro. A PM recebeu informações que traficantes da comunidade iriam desenterrar essa grande carga de cocaína que já estava em Teresópolis há algum tempo, escondida, enterrada, é uma prática, entre aspas, comum do tráfico de drogas. E tendo essa informação, os policiais montaram uma operação, um cerco, e o pessoal da P2 fez campana e quando os denunciados acessaram o local, acabaram presos e entregando essa carga de 4.000 pinos de cocaína. E detalhe, os dois que foram presos no Perpétuo, nesse fim de semana, com toda essa cocaína, estavam há pouco tempo na rua. Eles foram presos em 2014 em uma grande operação da Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público, que prendeu mais de 60 pessoas, olha só, mais de 60 pessoas em Teresópolis, em diversos bairros, Perpétuo, Rosário, Pimentel, Vale da Revolta, Matadouro, isso de uma vez só numa operação. Uma grande operação em 2014 de acusados de envolvimento com tráfico de drogas e 2 deles estavam novamente nessa prática. O nosso quartel também apreendeu uma réplica de arma de fogo. A denúncia que chegou ao 30º é que um morador lá da rua Júpiter, no bairro da Fonte Santa, estaria ameaçando um desafeto com uma pistola, após uma discussão. A PM foi lá, o setor Alfa, chegou até o denunciado e ele acabou entregando a arma, mas a polícia descobriu que era uma arma fake. Essa pistola aí é uma réplica, um simulacro de arma de fogo, e ele tinha em casa ainda uma munição ali de fuzil. A história foi parar na 110ª Delegacia de Polícia. Bom, você que está em casa com os filhos aí de quarentena, home office, também estudando em casa, você trabalha em casa e o filho estuda em casa, 2 meses já nessa luta, às vezes você já não sabe mais o que fazer, o que inventar para a criançada gastar energia dentro de casa. Então, tentando ajudar você nesse momento, vai uma dica aí do Lar Tia Anastácia, que tem utilizado as redes sociais para que seus instrutores produzam material para ajudar não só quem participa lá desse projeto do Lar Tia Anastácia, mas qualquer pessoa que está em casa com o filho e tem que ficar inventando atividades para preencher o tempo. Tudo bem? Vim aqui trazer mais uma atividade legal para vocês fazerem com seus filhos, com seus amigos ou com seus irmãos em casa mesmo. É uma atividade super legal e super educativa. Hoje a minha ajudante vai ser a Vitória e o Pedro nessa brincadeira super divertida. Peguei fitilho, mas se tiver linha, barbante, essas coisas, vai ser bem melhor. E fiz uns obstáculozinhos. Pode começar, Vivi? Levantou, abaixa. Levantou, abaixa. Levantou, por cima, abaixa. Levantou, por cima, abaixa. Levantou. Boa, Vivi, agora por baixo, hein? Boa, menina! Pessoal, agora eu vou fazer com o Pedro. Pode ir, Pedro. Por baixo, por cima. Subiu, Pedro. Sobe, levanta, abaixa com calma, sem correr. Se encostar, perde. A mesma coisa. Agora, voltando. Levanta. Levanta.
Agora baixa, passa por baixo. Levanta, passa por cima. Isso aí. Sem encostar. Ó. Foi muito divertido. Espero que vocês façam também. Beijo! Um dos setores duramente afetados na pandemia do novo coronavírus foi o setor de turismo. Sobre o tema, a repórter Paola Oliveira conversou com Michel Alodé, empresário local desse setor, que falou sobre o momento aqui no município e também expectativa de viagens aí para fora. Separo agora 2 tópicos dessa entrevista que você confere na íntegra na Diário TV. Olá, hoje eu estou aqui com a presença do empresário Michel Alodé, que vai estar, é claro, conversando com a gente a respeito do turismo local e o reflexo da pandemia nesse setor. E, é claro, para tornar o assunto mais leve, nós vamos estar conversando também sobre viagens e pacotes promocionais, que é o que a gente gosta, não é mesmo, Michel? É isso aí. Vamos falar de coisa boa também, né? Chega de tanta notícia ruim, né? Verdade, Michel. Mas para começar, deixa eu te perguntar, como que tem sido a procura por viagens nesse momento de pandemia? Bom, nesse momento dessa entrevista, né, que a gente teve várias fases da pandemia, nesse momento a gente vê que as pessoas começam a querer se programar para viajar pelo fato dos preços estarem muito convidativos. Então, a gente está vendo uma procura bem maior agora do que no início da pandemia, porque realmente hoje viajar estava barato antes da pandemia e agora ficou muito mais interessante programar sua viagem. Com certeza. Vocês estão aí lançando pacotes promocionais. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses pacotes e também quais as vantagens de estar comprando, né, a sua viagem nesse momento. Bom, vamos dar um exemplo assim que eu acho bem emblemático, que é Natal Luz em Gramado, né? Gramado fica 1h30, fica no sul, 1h30 de Porto Alegre, e você vê o Natal Luz em Gramado, que era vendido em torno de R$5.000 por pessoa para a saída em novembro, né? A gente tem hoje o Natal Luz em Gramado sendo vendido por R$2.300, em 10 parcelas de R$230 por pessoa, são 4 dias, são 4 noites, 5 dias, hotel, café da manhã, transporte do aeroporto de Porto Alegre até Gramado, e de Gramado até o aeroporto de Porto Alegre, com passagem com voo direto pela Gol. Então, isso é um preço absurdamente barato, que vale a pena e cabe no bolso de qualquer pessoa. Realmente, você pagar R$230 é assim, um local que você tem atrativos para crianças, atrativos para os adultos. As crianças hoje se divertem demais em Gramado. Por quê? Se divertem porque lá tem muitos parques. Então, assim, são promoções. Essa promoção eu acho assim a mais emblemática, né? A mais assim top, que eu amo Gramado, vou constantemente lá. Então eu vejo assim, é um pacote muito convidativo. E outros destinos como Maceió, estou falando a princípio Brasil, tá? Mas Maceió está com preço muito convidativo, Salvador, Bonito, e para fora você tem já os pacotes sendo posicionados para a Disney, né? Que a previsão de abertura dos parques já é a partir do mês que vem, a partir de junho. Enfim, então vale a pena também você buscar esses preços, apesar de serem cotados em dólar, o dólar já começa a dar uma recuada, diminuir o preço, e isso favorece muito a compra do seu pacote também para os Estados Unidos. A gente está vendo muitas promoções para os Estados Unidos. E o que eu indico para os Estados Unidos seria o Fly and Drive, que é avião, carro e hotel. E pegar as dicas lá na Vila Nova Turismo, você vai pegar todas as dicas de onde você deve ir, quais são os parques. Se você quiser comprar os ingressos na Vila Nova, a gente tem também para vender. Eu não aconselho ir com guia nesse momento, porque encarece muito. E lá você bota o Waze, né, o famoso GPS no carro, e vai embora tranquilamente com as dicas que a gente tem para dar para os nossos clientes. Ainda na entrevista que você confere na sua totalidade na programação da Diário TV,
informações, previsões e como fica o turismo, como deve ficar o turismo em Teresópolis após essa pandemia do novo coronavírus. E falando em turismo, vamos agora ao segundo vídeo da série produzida pela Secretaria Municipal do setor sobre as belezas da Serra dos Órgãos. Você conhece aquelas 4 principais montanhas vistas do Mirante do Soberbo? Olá! Hoje, dando continuidade ao programa Curiosidades sobre Teresópolis, vamos continuar falando sobre a Serra dos Órgãos. Visualizando a cadeia de montanhas do Mirante do Soberbo, a primeira à esquerda é o Escalavrá, com 1.420 metros de altitude, conquistado em 1931 pelo Grupo do Prego, liderado pelo criador do grupo, o Sr. Fritz Reuter. A seguir vem o Dedinho de Nossa Senhora, com 1.320 metros de altitude, conquistado pelo casal Winfred e Silvia Bende, em 23 de dezembro de 1934. Depois vem o Dedo Médio e o Anelar, que estão dobrados. E então, o majestoso Dedo de Deus, ao qual os índios Tupi-Guarani chamavam de Itacoaquecetuba, com 1.692 metros de altitude, acima do nível do mar, conquistado em 1912. Mas esta história é uma verdadeira saga que fica para um próximo programa. Após o Dedo de Deus, vem a Pedra do Peixe, com 1.680 metros de altitude, conquistado em 1º de novembro de 1931 por Richard Willie Bracken. E é só por hoje. Essas e outras informações você confere em nosso site netdiario.com.br. Lá você se cadastra, recebe a versão digital do jornal O Diário e pode encaminhar aí para seus parentes, familiares que estejam em outra cidade, por exemplo, e queiram saber das notícias aqui do nosso município. Você também pode acompanhar nosso trabalho pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Lá no YouTube, falo sempre, você tem toda a programação da Diário TV ao vivo. Só não esqueça de assinar, Clique no sininho, assine lá o canal da Diário TV e fique por dentro do que acontece em Teresópolis e também das belezas do nosso município. Temos muitos programas aqui que destacam as nossas maravilhas, a parte histórica de Teresópolis com Vanderlei Pérez, com o Ático, tudo isso você confere em nosso canal lá no YouTube. Havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV. Fechando esse informativo de hoje, já que falei de turismo, trouxe esse vídeo aqui produzido pela Secretaria Municipal de Turismo em parceria com a Assessoria de Comunicação, trouxemos o Michel falando do turismo local, destaque para uma das trilhas mais bonitas e procuradas da Serra dos Órgãos. É a mais antiga, inclusive, foi a primeira a ser aberta no parque e que até hoje atrai gente do mundo inteiro. Estou falando da Pedra do Sino, que é o ponto mais alto da Serra dos Órgãos. Mas, como falo sempre aqui, é uma dica pós-pandemia, para inspirar você que está em casa e depois que o parque for reaberto, nesse caso Serra dos Órgãos, você ir lá conhecer, ver o mundo de uma maneira diferente.